Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicopauta. Agora a gente está estreando o nosso 10º episódio já. E dessa vez estamos aqui com a Cauana Mestre. Cauana Mestre, psicanalista. Ela também é criadora do perfil Sobre o Feminino no Instagram. Você deve conhecer ela de vários cursos que ela acaba dando. A gente vai falar sobre esses cursos no final do podcast. Mas, primeiro de tudo, Cauana, muito obrigado por estar participando aqui com a gente, por ter aceitado esse nosso convite. Eu que agradeço, Rafael, o convite de vocês. Acho muito legal essa iniciativa que vocês têm de fazer o podcast com esses temas tão interessantes, bem contemporâneos. Acho que a gente precisa desse engajamento cada vez mais. A gente fica muito feliz de te receber. Era um tema que o pessoal costuma pedir lá no Instagram para nós. Então, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado. E para quem não conhece nós dois, meu nome é Rafael Dutra, essa aí é a Lívia Galo. Prazer. Nós somos um dos 3 participantes desse podcast, que é o Psicopauta, e a gente fala toda semana, às vezes 2 vezes por mês, sobre temas relevantes à psicologia e que realmente estejam em pauta. Para começar, então, a nossa conversa, Cauana, eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua trajetória dentro da psicanálise, dentro dos seus estudos literários, inclusive. Como que isso tudo começou? Bom, começou em 2005, quando eu decidi cursar psicologia. Não sei muito bem por que eu decidi psicologia, foi quase que ao acaso. Mas eu gostei muito da graduação, eu me formei na PUC, né, aqui do Paraná, e aí me formei em 2010, e quando eu saí da universidade, já muito envolvida com a psicanálise, que já era dentro da faculdade de longe a disciplina que mais me causava, eu fui procurar a Escola Brasileira de Psicanálise, né, a delegação, na época era a delegação, aqui em Curitiba. E aí eu comecei a minha formação, né, a formação que é interminável, né, mas que começa com o curso introdutório, né, que é onde a gente estuda a teoria lacaniana, mas por uma espinha dorsal, né? Quer dizer, tem até uma linha temporal, então a gente começa dentro de uma escola de psicanálise a fazer cartel, né? Então aprende a ler Lacan de outro jeito, com uma disciplina de leitura, e aí sempre muito envolvida com a escola. Em seguida, acho que 2011, se eu não me engano, ou 2012, eu já comecei uma pós que tem aqui na PUC, que é uma excelente especialização em psicanálise. E aí, agora, depois de 10 anos de formada, eu decidi fazer um mestrado em estudos literários. Então, eu comecei esse ano um mestrado em estudos literários aqui na Federal do Paraná, e vou trabalhar a tetralogia napolitana de Helena Ferrante, junto com a psicanálise. A minha intenção de pesquisa é pegar esse fio porque a tetralogia é um romance de formação, né? Então, pegar o fio da construção de um ser feminino, né? Que a gente até poderia dizer identidade feminina, embora eu não goste muito dessa palavra. E é isso, eu atuo em consultório desde que eu me formei, sempre com a minha análise pessoal, com a minha supervisão, então já são 10 anos de consultório, embora eu acho que eu estou no começo. Muito tempo de consultório já, muito tempo. E uma dúvida que eu fiquei de onde que surgiu essa ideia de unir os estudos literários, né, com o estudo ainda da psicanálise, essa associação? É algo específico dessa autora que você disse que você está especializando mais? Não, na verdade, eu sou uma leitora muito voraz, desde sempre, né? Desde criança, assim.
E então a literatura sempre foi assim uma grande paixão. Mas assim, o ponto que eu acho que eu decidi, porque eu pensava em fazer um mestrado ao longo desses 10 anos de formada, sempre fiquei às voltas com isso, mas vou fazer mestrado em quê? E fazer um mestrado em psicologia, não sei, era uma ideia que não me causava assim um apaixonamento, sabe? E aí um dia eu fui para uma jornada de psicanálise em São Paulo e conversando com um professor, que é analista lacaniano também, ele me disse, você gosta tanto de escrever, você gosta tanto de literatura, por que você não faz um mestrado em literatura? A literatura está muito mais perto da psicanálise lacaniana do que a psicologia. Né? Quer dizer, aliás, a psicanálise lacaniana e a psicologia não guardam nenhuma semelhança. Né? Já a literatura, a linguagem em geral, a literatura, a linguística, né, tem um entrelaçamento com a psicanálise desde o princípio, né? Desde Freud, não só com Lacan. Então, eu acho que esse empurrãozinho, assim, sabe, desse professor, para mim foi muito importante. E aí eu comecei a pensar nisso, voltei dessa jornada em 2018 e li a tetralogia. Por acaso também, já sabia, né, do sucesso, mas por acaso, assim, na livraria, eu falei, vou ler, né, tá todo mundo falando da Helena Ferrante, já sabia que era um pseudônimo, já conhecia um pouco dessa história enigmática e tal, e me apaixonei completamente, assim, a tetralogia foi para mim uma travessia, um caminho sem volta. E aí o que aconteceu com a tetralogia é que tem uma frase que me pegou muito, que a Lenu, não sei se vocês conhecem, vocês já leram a tetralogia? Ainda não, mas eu tenho várias amigas que estão até num grupo de estudos literários de autoras femininas, né? E aí elas me recomendaram muito, estou ansiosa para ler. Sim, eu recomendo, né, vivamente. Mas eu me lembro, assim, de ler uma frase em que a Lenu, que é a narradora, né, é a história de duas amigas, da infância até a velhice. Essa é basicamente o fio, assim, da tetralogia. E aí, a Lenu, ela é escritora, e quando ela escreve o primeiro livro, ela entra numa livraria na Itália e ela vê o livro dela, assim, né, exposto, e quando ela pega o livro, ela diz que aquele livro era, para ela, o esforço de tomar uma forma, o esforço de encontrar uma forma. Essa frase me remeteu a uma frase do Freud. E aí eu encontrei na tetralogia um objeto de pesquisa dessa frase freudiana. Né? Porque o Freud, em 1933, na conferência que se chama Feminilidade, ele diz que a psicanálise não pretende estudar o que uma mulher é, né? Porque isso é uma tarefa impossível, mas sim entender como um sujeito que é dotado de disposição bissexual se torna uma mulher, quer dizer, como é que se forma uma mulher. Então, aquela frase foi para mim, assim, uma abertura de horizonte, e aí eu decidi tentar o mestrado por aí e deu certo. Ai, que bom que deu certo, que eu acho que é um estudo muito interessante, assim. E você comentou sobre Freud, né? Acho que uma das nossas perguntas era essa, a gente estava com essa intenção de voltar em Freud mesmo. Para você falar um pouquinho da mulher em Freud, que é tão polêmico, né, tão discutido, e para você compreendendo o desejo, como a gente compreende hoje, a famosa pergunta de Freud, afinal, o que querem as mulheres? Tem resposta? Como que essa questão reflete o pensamento da época hoje? Acho que você discorresse um pouquinho sobre essas questões. Tá. O Freud, ele foi muito importante para as mulheres, né, para a causa feminina.
Porque no final do século XIX, ninguém ainda tinha se colocado a ouvir o que dizia uma mulher, né? Então, o Freud faz isso. Ele começa a ouvir as histéricas no seu consultório. O que acontece ali no final do século XIX, começo do século XX, é que as mulheres começam a se deslocar um pouco daquele discurso social da época, né? Então, gosto sempre de lembrar que a gente está falando aqui de mulheres europeias, né? E de classe média alta. Então, né, preciso a gente localizar isso também. Mas para aquelas mulheres, a literatura começava a ter uma significância muito grande. Então, eram mulheres que começavam a ler muito e ler muito romance. Para citar um que é super importante, é o Madame Bovary. O Madame Bovary, do Flaubert, ele fala justamente disso. A Emma Bovary é uma mulher que se desloca completamente. Ela está ali muito fora de lugar em relação àquele discurso, ao lugar que a sociedade dava para as mulheres naquela época. Então, isso produz nas mulheres um estado de insatisfação, né? E aí o Freud, ele se propõe a escutar isso, não só esse estado de insatisfação, mas a histeria com toda a sua gravidade, né? E também, que eu acho que é o mais importante, a escutar e dar espaço para a sexualidade feminina. Até então, ninguém tinha falado de desejo, né, para as mulheres, ninguém tinha falado de desejo sexual, ninguém tinha falado de feminilidade, como ele falou, né, de satisfação sexual, de satisfação de enamoramento, enfim, né? A ideia que se tinha, até se a gente pegar na literatura até então, era aquela ideia do amor cortês, né? Da mulher, aquela mulher um pouco a imagem de uma santa, né? Ou de um anjo, uma mulher cultuada, enfim. Então, o Freud foi muito importante. Agora, a gente também não pode esquecer que o Freud era um homem do século XIX, começo do século XX, né? Então, ele era um homem do seu tempo. Pensando nisso, é claro que por mais incrível e visionário que ele fosse, existem coisas, né, que a gente sabe agora, que a gente pode dizer agora que o Freud não podia dizer naquela época. Então, por exemplo, uma coisa polêmica é a história da inveja do pênis, né? É claro que aí tem uma crítica. E o Freud nunca escreveu para não ser criticado. Quem acha que o Freud escreveu para não ser criticado não leu a obra freudiana, porque ele mesmo se critica em muitos momentos, né? A história da inveja do pênis é lida ainda hoje por algumas pessoas como se o Freud estivesse dizendo que as mulheres deviam invejar, né? A potência masculina, enfim. O que ele estava fazendo, na verdade, como ainda fazem os psicanalistas hoje, era uma leitura da época. Então, ele estava fazendo uma leitura, né, daquela sociedade patriarcal, em que sim, existia, né, era dado à mulher um lugar inferior. Né? O que cabe ainda uma crítica, e é uma crítica importante, é a história dele dizer, por exemplo, que a saída normal para a feminilidade é a maternidade. Mas isso também, ele estava lendo o seu tempo. Né? Então eu acho assim que a gente pode criticar, a gente pode discordar, pode até odiar o Freud, não tem problema nenhum, né? Mas como é importante a gente saber que homem era esse, em que tempo ele vivia e do que ele estava falando e qual foi a contribuição dele para a causa feminina, porque foi imensa. Então, quando ele diz em 1933
como é que se forma uma mulher? Como é que uma mulher se constrói? Né? Quer dizer, ele pega toda a teoria dele de que a gente nasce dotado de uma disposição bissexual. E a partir disso, então, como é que se constrói uma mulher? É a mesma coisa que a Simone de Beauvoir vai dizer depois. Né? Não se nasce mulher, torna-se. Quer dizer, é um processo no qual a biologia não garante nada. Não é a anatomia que nos garante mulheres. Então, eu acho que Freud continua sendo muito importante, acho que não tem como pensar em falar de feminilidade e de feminino pela via da psicanálise sem passar por ele. E não tem resposta a essa pergunta, ou a gente pode dizer que tem milhões de respostas, eu acho que isso é mais correto, porque cada mulher encontra suas respostas e elas também são múltiplas, né? E muito singulares. Então, mas eu acho que hoje a gente conquistou um espaço de poder se perguntar isso em relação a todos os âmbitos da nossa vida. Né? Não é mais o que quer uma mulher, é o que quer uma mulher num relacionamento. O que quer uma mulher no seu trabalho, com a sua carreira? O que quer uma mulher em relação à maternidade? Quer ou não quer filhos? E se quer, de que jeito? Qual é a invenção que ela vai fazer da maternidade? Acho que a gente, cada vez que entende mais, vai ampliando esse ser mulher, né? Acho que ser mulher era uma visão muito restrita de ser mãe é tal coisa, ser a mulher no trabalho é tal coisa, e acho que isso tem se amplificado cada vez mais, né? Eu acho muito legal essa perspectiva que você traz, Cauana, porque eu sinto que muitas vezes Freud é em determinado nível injustiçado, sabe? Ele é descontextualizado, ele é retirado de sua época, principalmente, quando vão fazer críticas, quando vão fazer principalmente críticas, não fazem críticas a uma psicanálise desenvolvida naquela época, que é uma psicanálise ainda em desenvolvimento, né? Que é desenvolvimento por ele, principalmente, e que depois, a partir de Lacan, que vai agora na nossa terceira questão, vai mudando bastante. As posições sociais das mulheres vão mudando bastante, bem como as dos homens, diferentemente daquela época também. E eu acho muito importante se falar disso, porque não é só simplesmente você chegar querendo simplificar as coisas, né, e dizer, não, porque Freud era machista, porque ele disse que a mulher quer o falo, a mulher não tem o falo, então é uma mulher incompleta, e se as coisas fossem tão simples assim, poxa, acaba com as pesquisas em psicanálise, sabe, acaba com a clínica, porque é só isso. Mas a nossa outra questão era exatamente de perguntar o que mudou, né? E como que Lacan entra nessa nova equação da psicanálise contemporânea. Você falou no início da sua fala sobre um Lacan que trouxe a psicanálise para o campo da linguística. Já estava em Freud, mas ele tem toda uma base em Saussure, né? Que a inversão do significante dos signos, dos significados, para o desenvolvimento da teoria dele. O que Lacan vai fazer, então? Como que essa perspectiva é vista a partir de agora? Bom, em relação à mulher, o Lacan tem contribuições muito valiosas. Primeiro porque ele faz uma distinção entre feminilidade e feminino. Né? Feminilidade está no campo fálico, e o feminino é isso que ele vai dizer, ele vai chamar de campo do não todo. Né? Ou seja, é aquilo que justamente sai da esfera fálica. Então, por exemplo, o que o Lacan faz, ele parte desse encerramento do Freud, que ele quase encerra ali, né, os escritos e
enfim, a pesquisa dele em psicanálise, dizendo que a feminilidade é o continente negro da psicanálise, né? Quer dizer, é isso que fica no escuro, sobre o qual ele pouca coisa pôde dizer. E não é pouca coisa, ele disse muito, né? Mas talvez para ele era pouca coisa. Então o Lacan parte daí, e a resposta que ele vai dar é aquela máxima, né? Aquele aforisma famoso do Lacan, que é: a mulher não existe, esse A com A maiúsculo, né? Quer dizer, não existe um significante que dê conta de dizer o que é a mulher. Por isso que as mulheres são contadas uma a uma. No sentido de que as mulheres não estão garantidas por um significante ou por uma palavra. É preciso fazer uma invenção de uma existência feminina. Com isso, e com o quadro da sexuação, que ele divide, né? Masculino e feminino, masculino sendo o campo do todo, né? O campo de ordem fálica, e o feminino sendo o campo do não todo, aquilo que excede a norma fálica. O que ele vai dizer é justamente, por exemplo, não existe saída normal para a feminilidade, né? Ou não existe palavra que dê conta de dizer o que deseja uma mulher, o que quer uma mulher. Então, a teoria lacaniana, ela vem para derrubar um pouco essas fronteiras que ainda deixavam as pesquisas, né, um pouco engessadas em relação à feminilidade, ao feminino, inclusive porque isso que ele diz, que é campo feminino, é para todo sujeito, né, não só para as mulheres. E quando a gente lê o quadro da sexuação, o que a gente vê é que o Lacan vai além do binarismo. Então, o Lacan já fez isso. O Lacan já tinha dito para nós que existe uma assimetria entre corpo, gênero e gozo. Mas entre corpo, gênero, sexo e gozo. Quer dizer, todo sujeito experimenta uma assimetria. Não existe casamento, não existe completude. Eu sou mulher porque eu tenho corpo de mulher, então pronto. Para usar uma palavra contemporânea, agora eu tô plena, né? Não. Existe sempre um mal-estar em todo sujeito. Esse mal-estar, às vezes, atinge um ponto máximo, né? Como é o caso de, às vezes, um sujeito não conseguir habitar o corpo que ele possui, né? E aí vem toda a discussão, né? A respeito dos gêneros, que é super importante. Mas o Lacan já tinha dito isso para nós. Dito também que tudo isso que a gente vive e que a gente chama de patriarcado, machismo, feminicídio, homofobia, transfobia, tudo isso é o quê? É o rechaço ao feminino. E isso a gente pode ver hoje, não vem só dos homens, né? Quantas mulheres estão nesse lugar? Isso vem de qualquer sujeito, porque poder acessar o campo feminino não é uma tarefa fácil. Isso, inclusive, né, aqui se propõe uma análise. Poder acessar o campo feminino, o campo do não todo. Eu acho importante isso, eu estava até lembrando, acho que foi um post seu mesmo que eu vi no Instagram, que perguntava, tinha uma pergunta no meio, né, de o que é ser homem hoje, porque a gente faz muito essa pergunta, né, do que é ser mulher, e estuda o que é ser mulher como se fosse esse ser super enigmático e difícil de entender, mas por que o que é ser homem está tão engessado também, né? A gente sabe o que é ser homem, acho que a gente tem que pensar dos dois lados, né?
Sim, inclusive agora em maio, eu e a Licene, que é a minha parceira, né, de cursos, a gente vai falar justamente disso num curso que chama O que há para dizer sobre os homens ainda. É uma provocação esse título, por quê? Porque a história que a gente conhece do mundo, ela é contada de uma forma falocêntrica. Então, a gente escutou os homens falar, né, os homens falando a vida toda. A gente escutou falar de homens a vida toda. Será que ainda tem alguma coisa para dizer? Tem. Porque, embora exista um resquício de uma certa exceção viril, né, que coloca o masculino e o homem nesse lugar do todo, isso não garante a masculinidade. Então, a gente tem visto muito essa pergunta. Os homens também chegam em análise com essa questão. O que é ser homem no mundo hoje? Né? O que é ser macho? Porque ainda é uma frase, né? Seja macho. A gente escuta isso do nosso presidente. Seja macho. Chega de mimimi, né? O feminino é o que? É uma fraquejada, é um mimimi, né? Então, a maior parte dos homens hoje está se fazendo essa questão. Então, também não está garantido pelo significante fálico a existência masculina. Tinha travado um pouquinho aqui para mim, voltou para você? Voltou. Você, tá bom. Cortou a minha fala ou não? Querem que eu repita? Eu acho que não, né? Para você cortou, Rafa? Eu acho que deu tempo de concluir. Rafa, você tá... Eu não tô te ouvindo. Eu tava falando com o microfone desligado. Jovens confusos com a tecnologia. Mas eu ia comentar, inclusive, Cauano, sobre a fala de vocês duas, o tanto que, às vezes, essa demanda sobre a masculinidade, inclusive no cotidiano, que chega muito à clínica, o tanto que às vezes é uma demanda vazia, que é algo que a comunidade masculina requer de todos os homens, mas ao mesmo tempo não dizem o que é. Você tem que ser macho, mas o que significa ser macho dentro disso? Significa não bater em mulher ou significa não pagar pensão? Sabe? Porque tem todos os extremos ali dentro que às vezes é simplesmente o mínimo. Às vezes ser homem na nossa sociedade parece que se você faz o mínimo, você já consegue, mas será que o mínimo é o que eu quero fazer? Né? Será que eu vou ser essa pessoa que eu vou responder ao presidente? Eu vou ser essa... como eu digo, eu vou ser esse macho brutamontes, né? Essa figura da masculinidade ultrapassada e doentia de décadas atrás, ou vou tentar não reinventar, mas reestabelecer isso, né? Ressignificar isso da maneira como eu entendo realmente uma masculinidade, um ser homem no cotidiano. E passando inclusive para a nossa próxima questão, um segundo, fui abrir aqui uma das partes que a gente estava ali do seu curso. Enfim, passando aqui agora para a nossa quarta questão, eu queria saber um pouco das mudanças e as contribuições, né, da psicanálise contemporânea para essa visão do feminino. Se tem autoras, inclusive, que vão adentrar nesse tema, como que isso é discutido hoje, além de uma clínica lacaniana? Bom, é tão discutido que eu acho que justamente a gente encontrou agora, nesse momento, a necessidade de falar sobre o masculino também.
né, sobre as masculinidades, porque a gente tem vivido uma proliferação de discurso a respeito do feminino e da feminilidade, né, do que é ser mulher, quer dizer, existem muitas cartilhas para dizer o que a gente tem que ser, né? E a contribuição da psicanálise, primeiro de tudo, eu acho que é não partir de lugar nenhum, né? Quer dizer, a gente não parte de nenhum conceito engessado, de nenhuma regra, de nenhum paradigma específico para falar de feminilidade e de feminino, né? E com isso, o que a gente faz quando a gente consegue tomar esse lugar? A gente escuta, né? Esse é o trabalho de um analista. Então, um analista sabe o que de um sujeito que chega em análise? Absolutamente nada. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a psicanálise, para mim, a força maior da psicanálise é justamente essa, a de poder ouvir de um outro lugar. Eu costumo dizer que a psicanálise é aquilo que escuta o que ninguém mais suporta escutar, né? Então, é bem aquele ponto que fica, assim, indizível para o resto, a psicanálise suporta ouvir. E quando a gente faz isso, a gente faz a palavra circular, né? Então, para citar um exemplo, assim, uma mulher que chega em análise dizendo que precisa se empoderar. Eu pergunto para ela, e o que é isso? Né? Quer dizer, não faço ideia do que você está falando. Porque esse empoderamento que se escuta do discurso feminista precisa, essa ideia mais generalizada precisa cair para que essa mulher possa dizer o que para ela é o empoderamento. Eu acho que travou um pouquinho. Você falou, acho que para mim chegou até o momento que você falou que para ela é o empoderamento. Acho que deu para concluir. Você estava concluindo ali? Não, vou terminar então, né? Então, o que para ela é estar empoderada? O que é isso de tomar o poder? Porque senão a gente cai sempre num discurso muito vazio. Porque esse discurso, por exemplo, de empoderamento feminino, ele é extremamente importante para a gente levantar a bandeira e pedir direitos iguais. Mas ele não diz o que é uma mulher, né? E aí o que acontece muitas vezes é que as mulheres podem colar nisso. E colando nisso, elas perdem a chance de se singularizar. Então, eu acho que, sei lá, pensando assim, acho que a contribuição maior seria essa, sabe? Seria escutar cada mulher, não só no consultório de psicanálise, mas nos textos que a gente escreve, né? Naquilo que a gente fala, no curso, quando a gente escuta uma amiga, esse afinamento de escuta, de poder falar, mas peraí, né? O que é? Se separa um pouco disso que é universal, fala de você. Acho que isso entra, inclusive, numa crítica que é muito atual, né, do movimento feminista, que é essa falta de recorte, né, de entender que se empoderar para, por exemplo, uma mulher branca é totalmente diferente do que é se empoderar para uma mulher negra, e que as necessidades de cada uma, dependendo de onde você vem e de onde você é mulher, são diferentes, né. Acho que isso é muito importante, da própria mulher entender. Sim, e fora o recorte, é importante também não esquecer de que toda a missão feminista, digamos assim, né, para usar uma palavra um pouco esquisita, é
dá lugar para que cada mulher possa ser o que ela inventou que é ser uma mulher, né? A criação que ela fez. Então, por exemplo, uma mulher pode, assim como uma mulher pode não querer ter filhos, né? Quer dizer, o desejo de não ter filhos é um desejo legítimo e genuíno, como qualquer outro. E assim como o desejo de ter filhos e de ser mãe é um desejo legítimo também, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é poder a gente saber separar uma coisa da outra, descolar um pouco, deixar cair um pouco essas palavras que acabam ficando muito universais, né? Agora, a gente estava falando de masculinidade tóxica, né? Hoje quase que pode ser qualquer coisa, eu escuto coisas na clínica, assim, do masculinidade tóxica, coisas assim, sabe? Que vão, de fato, desmasculinizando o lugar do masculino. E não é disso que se trata, né? Então tem muito isso. É um homem másculo, que ainda tenta sustentar muito essa exceção viril, vem de um lugar aí de violência, né? Vamos pegar o exemplo do nosso presidente, que é um exemplo perfeito para isso, de rechaço total ao campo do feminino, né? Isso é masculinidade tóxica, né? Violência, enfim, e tudo isso. Mas a gente vem jogando essas palavras com tanto poder e com tanta vontade que, de repente, qualquer coisa virou masculinidade tóxica. E aí a gente vai desmasculinizando aquilo que é lugar do masculino, independente de se a gente está falando de um sujeito homem ou um sujeito mulher. O masculino e o feminino habitam todos os sujeitos. Todos nós temos pedaços masculinos e femininos. Então, não se trata de desmasculinizar, nem de feminizar, nem de desfeminizar, nem de masculinizar, né? Mas sim da gente poder sustentar a diferença. Eu acho que é isso que a psicanálise se propõe a fazer, uma psicanálise séria, né? Sustentada por uma ética, tem sempre um respeito imenso pela diferença. Eu sinto que parte disso que você falou é que geralmente quando alguns termos são reconhecidos, né, quando as pessoas se apropriam de alguns termos, e ótimo, pessoas têm que se apropriar do que é masculinidade tóxica, o que é... Enfim, o que é... Eu ia dar o exemplo. Às vezes ocorre um esvaziamento, né, quando isso acontece. E aí a gente vê termos como masculinidade tóxica. Eu vi algumas pessoas no Twitter recentemente reclamando sobre sororidade, inclusive, que no início começou como algo... Sim, mulheres têm que ter sororidade umas com as outras, e agora já estão... Mano, eu cansei dessa palavra. Parem de usar essa palavra. Teve a questão do Big Brother também, que uma das participantes que era... Que ela é psicóloga, né? Ela era psicóloga, Lumena. Ela usava muito a palavra ressignificar e a palavra cristalizar. E são palavras importantíssimas, sabe? Cristalizar e ressignificar são palavras importantíssimas, até dentro de algumas clínicas, para auxiliar, né, o paciente a compreender algumas coisas. E a partir de um momento as pessoas pegaram raiva desses termos, não queriam mais saber, ninguém mais quer saber no Twitter da palavra ressignificar, às vezes, praticamente. Você fala ressignificar num tweet, as pessoas acham que é um tipo de piada já. Acho que aconteceu esse ano e ano passado com a militância no geral, né? Antes, você ser militante, você se apresentar como alguém militante que se põe na rua, eu tô por uma causa, era um significado totalmente diferente do que hoje você falar que você é militante de alguma coisa tomou outra proporção, né? Às vezes vira até piada. Né? Sim. Né? Se a gente pensar num discurso identitário, por exemplo,
né, numa minoria reunida, que na verdade, quando a gente fala minoria, é importante a gente pensar de minoria, que a gente está falando de pessoas que não são representadas como deveriam, não é minoria, né? Mas se a gente pega uma minoria, o que acontece? Se esse discurso passou a existir, é porque existe um rechaço à diferença. Né? Existe um rechaço a essas pessoas. E aí essas pessoas formam um grupo. Dentro desse grupo, a diferença e a alteridade também podem ser rechaçadas. Então, é por isso que eu sempre digo, a gente que também está falando desse lugar, né, de luta, de briga e tal, a gente também precisa olhar para o próprio pé, né, porque dentro do que a gente faz também existe o rechaço à alteridade. E esse é o valor da psicanálise, porque a psicanálise não vai dizer nem A, nem B, nem certo, nem errado, nem bom, nem mal, né, nem bem, nem mal, nem bom, nem ruim. A psicanálise vai dizer, né, fale mais. O que é isso? Ressignificar. O que significa isso? Né? É como a gente faz com um paciente que chega dizendo que está deprimido. Né? Eu tenho depressão. Bom, e o que é depressão? O que significa estar deprimido? Né? Quer dizer, essa palavra tem um valor diferente na boca de cada sujeito, no discurso de cada sujeito. Então, eu acho que é super importante falar disso, porque quando a gente tem um discurso hegemônico, quase como era, por exemplo, o discurso machista, né, do patriarcado, o discurso que vem para bater, ele tem que mesmo se sustentar num engessamento, porque senão ele não tem força nenhuma de fazer o que ele precisa, que é furar isso. Né? Para fazer furo naquilo que é muito consistente, o que está furando também precisa de consistência. Depois que isso, vamos supor, depois que a gente já conquista alguma coisa, vamos com calma agora, né? Acho que é disso que se trata, assim. Vamos devagar, vamos entender do que a gente está falando. Gente, desculpa, Lívia, você falou alguma coisa? Não, eu ia entrar na próxima. Então, eu tinha aberto uma... vocês acham que dá tempo para uma pergunta? Porque eu tinha aberto uma caixa de perguntas no Instagram, falando que a gente ia conversar com você, e caso alguém quisesse mandar uma pergunta, e teve uma bem legal aqui que enviaram, que é uma pergunta só da Bianca, que ela está perguntando como você vê o feminismo na sociedade hoje em dia e como a psicanálise vai explicar esse feminismo, talvez. Essa nova onda, né, do feminismo que começou nessas últimas décadas. Bom, eu acho que a psicanálise não se propõe a explicar o feminismo. Acho que isso é uma tarefa que não compete à psicanálise, né? Acho que os analistas não têm, inclusive, a pretensão de explicar muita coisa, assim, sabe? Né? Já tem tanta gente explicando tanta coisa e querendo explicar tudo que eu acho que o valor do discurso analítico, né, do discurso da psicanálise nesse sentido, é isso que a gente estava falando aqui. É poder esvaziar um pouco o saber universal, as verdades absolutas, né? Poder singularizar um pouco mais as coisas. Acho que seria isso. Certo. Bom, acho que a gente pode ir para a última rapidinho, então, Lívia, das recomendações. A gente está finalizando aí nossa conversa, né? E aí, para fechar, a gente queria te pedir alguma indicação literária dos temas que a gente discutiu, ou qualquer tipo de indicação que você recomende aí para o pessoal. Bom, dentro da psicanálise, eu indico a obra freudiana, né? O Freud toca na questão da feminilidade em muitos textos. Para falar 2, sexualidade feminina,
e feminilidade. O Lacan no seminário 20, seminário 19, seminário 20, em que ele vai propor toda essa lógica da sexuação, e vai falar mais disso que a gente disse aqui, né, do campo feminino. E aí, em literatura, não posso deixar de indicar a Helena Ferrante. A Helena Ferrante é alguém que fala do que é ser mulher de um jeito muito original. E com original eu não quero dizer que ela vai falar coisas que nunca falaram. Ela não vai contar coisas que nunca contaram. Pelo contrário, ela fala de coisas extremamente mundanas, né? Mas ela fala desse lugar de não querer dizer nada em específico, né? Eu costumo dizer assim, que um escritor, quando ele pensa muito naquilo que ele vai escrever, ele já perdeu muito do que ele tinha para dizer. E a Helena Ferrante, a impressão que dá é que ela não pensa, ela simplesmente escreve. Ela não quer saber se você vai achar bonito, feio, se vai ter um discurso para rechaçar aquilo que ela está dizendo, se vão achar certo ou errado, né? Então, eu acho que a gente precisa resgatar isso, assim, sabe, do feminino, né? E dar às mulheres a chance de falarem de si desse jeito, né? Sem se preocupar com o que vai ser feito daquilo que ela disse, né? Pelo menos num campo mais íntimo, né? Não estou dizendo que é para sair falando o que quer em qualquer lugar. Então, não posso deixar de indicar a Helena Ferrante, ela tem obras lindíssimas, a tetralogia, principalmente, que é a minha preferida, mas ela tem também um livro muito bonito chamado A Filha Perdida, que conta a história de uma mãe, uma mulher mãe, que se vê sozinha numa praia e começa a observar uma outra mulher mãe com sua filha, a filha com sua boneca, e a partir daí ela faz muitas questões acerca da sua vida. Tem um outro livro dela que eu gosto muito, que se chama Dias de Abandono, que fala de uma mulher devastada pelo fim de uma relação amorosa. E aí a gente tem agora autoras contemporâneas, né, muito importantes. Então, por exemplo, a Renata Belmonte, não sei se vocês a conhecem do Instagram, ela tem um livro lindo que se chama Mundos de uma Noite Só, e ela conta também a história de uma mulher, né, desde a infância, então é também um romance de formação. A Natália Timmerman tem um livro recém-lançado que se chama O Copo Vazio. Eu ainda não li, mas eu gosto muito da escrita dela, sei que ele tem tido um belo sucesso de crítica, que me parece que fala também de uma mulher devastada pela ausência de um homem. E aí a gente tem as nossas clássicas, né? Clarice Lispector, que fala de feminino como ninguém, né? Marguerite Duras, que também faz isso. Acho que é isso. Certo. Bom, gente, essa foi nossa conversa com a Cauana. Cauana, muito obrigado novamente por ter participado. Muito legal, achei construtivo demais tudo que a gente falou e tenho certeza que quem vai ouvir vai adorar também. Se vocês tiverem mais alguma questão, qualquer dúvida, manda pra gente no post. Se você está ouvindo esse podcast agora, já tem o post de divulgação dele no nosso Instagram, que é o @psicopautaoficial. Se você teve curiosidade sobre os cursos da Cauana, entra no site dela, chama www.sobreofeminino.com, e lá tem 3 cursos, pelo que eu vi aqui, né, Cauana, que ainda vão ser ministrados até agosto. Vai ter um dela, da Cauana, com a Licene, no dia 3 de novembro. Vai ter outro que começa no dia 5 de maio, e vai ter um que começa no dia 4 de agosto, do dia 4 de agosto ao dia 25 de agosto,
que é com a Ana Sui também. É a Licene, a Cauana, junto com a Ana Sui, que chama Amor e o que Mais. E também sigam a Cauana no Instagram para vocês conhecerem o trabalho dela, os textos dela. Ela é bem ativa no Instagram, né, Cauana? Eu acompanho você posta bastante textos reflexivos que eu gosto bastante de ler. E é isso. Quer fazer a finalização, Lívia? Acho que era isso, gente. A gente agradece mais um episódio aí, nosso 10º episódio, muito bem representado. E qualquer dúvida, pergunta pra gente lá. A gente tá sempre postando textos 2 vezes por semana. Os episódios novos a gente coloca todos lá também. Essas dicas literárias que a Cauana passou, a gente coloca uma listinha lá no nosso Drive. Então é isso. Muito obrigada e um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar com vocês.